Boa tarde a todos. Que a luz do Mestre Jesus continue nos iluminando, nos fortalecendo e permitindo que a gente possa compreender esses ensinamentos preciosos dessa tarde de hoje. Vamos assim abrandando nos nossos corações, vamos nos sintonizando, mantendo sintonia com o plano maior, buscando harmonia entre nós, para que nós possamos realmente compreender essas reflexões dessa tarde de hoje. E esse estudo, eu falo estudo porque essa doutrina é um estudo que a gente faz no dia a dia, que a gente faz de nós mesmos. Então, esse estudo nos traz alegria, pois nós, a cada item que a gente possa compreender, a gente confia, acredita mais em nós e nós passamos a perceber esses filhos de Deus que somos nós, né. E aí a gente vai, pedindo, né, para que esse plano espiritual possa abrir a nossa mente a essa compreensão, e nós vamos trazendo hoje aqui, durante todo este mês, falando sobre Kardec, né, e nós vamos entendendo como que foi criada, como que foi trazida essa doutrina para nós, esse estudo para nós, a gente diria estudo. Então, que nós possamos, sim, estar aberto a esse entendimento. E nós trouxemos uma passagem de Lucas, onde diz o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a sua boca fala o de que o seu coração está cheio. E mais uma outra colocação de Joana de Ângeles, onde Joana de Ângeles é mentora de Divaldo e está no livro Convites da Vida. E ela coloca o seguinte: mais do que nunca, portanto, se afigura a necessidade consciente do estudo espírita como veículo de libertação da consciência e rota iluminativa na viagem da evolução. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é a base da segurança, condição precípua da paz. Muitos estudiosos do espiritismo, não obstante as convicções que esposam, sem a necessidade da maturidade ante os problemas, aqueles pequenos problemas, deserdam da fieira da paz, da fé, desculpa, afirmando que novos conhecimentos se afastaram e que se encontra nas realidades espíritas ultrapassadas. A doutrina espírita, no entanto, portadora das informações que oferecem segurança, harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão para ser melhor assimilada e mais facilmente colocada em prática no nosso dia. Por isso que esse estudo é muito importante para cada um de nós, porque o nosso pensamento vai se firmando e vamos aos pouquinhos compreendendo essa revelação que a gente fala de kardeciana. Então, reservando, se a gente pode, um pouquinho do nosso tempo durante o dia, uma vez por semana, para esse estudo frequente da doutrina. E nós, aos pouquinhos, nós vamos percebendo em nós esse ganho no patrimônio espiritual, aonde a gente vai se elevando além dessa matéria, desse corpo material. E assim nós vamos assimilando as melhores conquistas nesses dias modernos, aonde tanta tecnologia muitas vezes nos tira da parte espiritual e nos foca essa parte material. Então,
a importância de despertar para essa vida melhor, para que possamos, sim, seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, esse mestre que foi realmente aquele caminho, a verdade e a vida, aonde ele sim deixou que o chamassem de mestre, né? Fazendo de nós os seus discípulos nesse livro da vida, da nossa vida diária. Então, da mesma forma, a fim de poder minimizar a lição que clareia no Espiritismo a humanidade, Kardec fez-se professor para ajudar-nos a estudar, a refletir as sagradas lições do dever, da caridade, do amor, para a nossa real libertação. Ou seja, para que nós cheguemos à conscientização e para que nós possamos nos libertar além da matéria. E hoje, dando continuidade, né, durante esse mês maravilhoso, onde a gente está comemorando os 166 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, nós vamos falar um pouquinho de Kardec para que a gente possa entrar no nosso tema, para que a gente possa, como é um estudo, a gente vai, volta um pouquinho, vai, volta um pouquinho, para que a gente possa cada vez mais firmar o nosso conhecimento e o entendimento nessa doutrina tão maravilhosa. E nós vamos estar focando no trabalho dele, mas olhando o lado disciplinar, disciplina, a palavra disciplina. E aí a gente vai buscar lá do dicionário essa palavra. O que exatamente significa disciplina, né? E aí a gente tem disciplina, é uma palavra que tem a mesma etimologia da palavra discípulo, ou seja, ela veio do mesmo local, o que significa aquele que segue. Então, também é um dos nomes que se pode dar a qualquer área do conhecimento estudado e ministrado em um ambiente escolar ou acadêmico. Cada um de nós esteve numa escola e cada um de nós tinha uma disciplina, né? Seja matemática, física, história, tá? Então, aqueles que seguem uma disciplina podem, assim, ser chamados de discípulo. Agora vamos relembrar um pouquinho, né? O verdadeiro nome, a gente fala sempre Allan Kardec, né? Mas Allan Kardec, ele nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, 3 de outubro de 1804, e desencarnou na França em março de 1869. Numa época totalmente conturbada, onde a situação sociopolítica e religiosa na França estava muito incerta. Então, a ciência e a religião vivia em guerra, encadeando, né, com essa guerra, o positivismo, ou seja, aquele sistema filosófico que pretendia emancipar-se à metafísica, trazer dados de observação, de experiência e colocar em prática na vida, no dia a dia. Kardec foi um homem de grande cultura, foi discípulo de Pestalozzi, professor de Sorbonne, grande conhecedor de química, de física, de matemática, de astronomia, de francês, de gramática, e antes, né, antes de ser o Allan Kardec, ele tinha vários livros publicados. Então, quer dizer, já era um mestre, um doutor realmente no conhecimento, tá? Então, ele era altamente conceituado no mundo tanto literário quanto científico. Tanto que na enciclopédia francesa, o dicionário de biografias francesas está lá reverenciando Kardec como pensador laborioso que soube honrar a França. Grande era o seu conhecimento intelectual e moral.
poliglota, né? Conhecedor do magnetismo de Mesmer, homem de grande fé, disciplina, determinação, humildade e amor ao próximo. Então, quer dizer, foi realmente escolhido para esse trabalho tão bonito que ele nos trouxe. Então, em 1854, era grande na Europa a notícia, né? Era moda naquela época das mesas girantes. E com essas mesas girantes, Kardec foi chamado, como ele era um estudioso, foi chamado para tentar descobrir o que era tudo isso, né? O que realmente tinha por trás dessas mesas. Então, nada o espantou, porque como ele conhecia o magnetismo, então, o primeiro momento dele foi o magnetismo das pessoas, né? Então, ele começou mais curioso, prestando atenção naquelas perguntas daquelas mesas daquela época, que era modinha, né, a gente pode dizer. Aí ele falou assim: não, mas isso aí eu vou fazer diferente. Vou fazer perguntas mais inteligentes, porque na época eram aquelas perguntas pessoais, perguntas frívolas. Então ele falou: vou fazer umas perguntas diferentes. E ele assim fez. E aí ele fez perguntas na área da ciência, da psicologia, e ele foi percebendo. Então, com esse trabalho, Kardec deu a conhecer o mundo, a realidade do mundo espiritual. Até então, né, desconhecido. Ele estava aí presente até muito, muito antes de Cristo, mas ficava sempre naquela coisa de mistério, de que ninguém sabia o que era para significava. Ninguém trouxe esse significativo. Kardec foi a fundo, estudou e nos trouxe esse trabalho maravilhoso. Aí sim, nós ficamos conhecendo a realidade desse mundo espiritual, realidade dos espíritos desencarnados. Ou seja, a gente morre e não acaba. A gente morre, muda só de lugar, né? Muda de local, de padrão de vibração. Então, esse mundo onde somos nós, esses espíritos, que estamos encarnados, que em algum tempo vamos desencarnar. Aí ele percebeu essa comunicabilidade, ou essa forma de comunicação, essa forma de sobrevivência da alma. A alma é esse espírito aqui que está encarnado, né? Nesse momento. Aí ele moralizou a reencarnação, explicando lógica e racional dessa existência. Então, aí nos trouxe aquelas perguntas que a gente sempre fez. De onde venho? Para onde vou? Né? E o que eu estou fazendo aqui? E aí ele trouxe nesse livro algumas respostas. Então ele provou esses fenômenos estudados, né, que podiam maravilhar, podiam instruir, podiam melhorar, moralizar e consolar. É a palavra maravilhosa, consolar. Porque Jesus falou: eu enviarei um consolador. Só da gente saber que aqueles queridos nós que não estão aqui conosco, eles estão em outro local, em outra dimensão, mas ao mesmo tempo presente aqui, né? Só que não nesse corpo físico, mas como espírito. Então isso é o consolador. Então o método que Kardec usava, né, foi o método experimental, ou seja, quando ele observa, quando ele compara, quando ele experimenta, né, porque ele experimentou vários médios, várias perguntas, vários espíritos que vieram responder para ele. E ele percebeu que nos fenômenos, a chave para as respostas, né, várias respostas, passado, presente, futuro, a revelação de algumas crenças, e dessa forma a gente foi mudando a nossa forma de ser, os nossos hábitos, a nossa forma de encarar a nossa vida, sem aquela preocupação com aquilo que passou ou com aquilo que ainda virá, mas com o presente,
com o dia de hoje. Ele percebeu nos fenômenos, então, tudo isso e colocou para a gente que a chave realmente é o dia de hoje. Esse dia eu posso mudar o amanhã, porque o ontem já foi, já passou. Então, em 18 de abril de 1857, quando a gente falou 166 anos, foi publicado o Livro dos Espíritos. Ele não assinou o seu nome porque não queria influenciar os leitores. Foi aconselhado pelos espíritos que o dirigiam, esse trabalho da codificação, que a gente chama de Espírito da Verdade, que adotasse o nome Allan Kardec, nome que tivera lá numa outra encarnação junto aos celtas. Fora, naquela época, um sacerdote druida. Então, o Livro dos Espíritos, que naquela época, quando ele publicou, né, só tinha o quê? 501 perguntas. E depois ele foi refazendo as edições, olhando, pesquisando, e o livro que hoje a gente tem 1018 perguntas. Olha que maravilha! 1018 perguntas para nos esclarecer. E ele foi trazido para o Brasil, esse Livro dos Espíritos, em 1945, com alguns tradutores que conseguiram traduzir essa obra maravilhosa. Aí Kardec publicou vários outros livros e viu que a doutrina nova que nascia era filosofia, ciência e também religião. Filosofia da religião, religião da ciência e ciência da filosofia. Quando a gente estuda a mediunidade, ela é ciência. Quando ensina o homem a viver com dignidade, é filosofia. E quando moraliza e consola, é religião. Religião de observação, revivência do Evangelho do Senhor Jesus, destrói o materialismo, o maravilhoso e o sobrenatural sai. Porque a gente percebe que somos espíritos, nós estamos, neste momento, como matéria, mas nós somos espíritos. Não crie ideias preconcebidas, mas dá ao homem a condição de renovar as ideias. Então, se hoje não foi um dia bom, amanhã será. E nos dá essa força, essa coragem para que a gente mude. Kardec sofreu muitos ataques à sua pessoa com a publicação dos livros. Por quê? Era uma época difícil entre a religião e a ciência. Então, ele foi atacado, injuriado, mas ele resistiu a tudo isso, com confiança, fé, humildade, determinação e muita disciplina. Ele foi escolhido como missionário que viria trazer para a humanidade modificações dos conhecimentos. Kardec dedicou-se de corpo e alma todas as horas do seu dia, junto com a sua querida companheira Amélie. A condição básica para o bom ideal exercício da mediunidade, que todos nós temos em graus diferentes, está no conceito passado por Emmanuel. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, aonde falava disciplina, disciplina e disciplina. O espírito de Camille, guia espiritual do médium Raul Teixeira, vem em nosso auxílio para desvendar as variadas nuances da aplicação desse amplo conceito de disciplina. Aí nós temos o seguinte: para a mediunidade, para que a mediunidade realmente logre cumprir o seu destino na estrada humana, torna-se indispensável o trato com a disciplina. Disciplina como daqueles que já possuem, como auréola de sérios e bem-aventurados compromissos, bem atendidos, a harmonia íntima e a paz. As disciplinas para os servidores da mediunidade têm o sabor da reestruturação cotidiana. Disciplina no pensar, procurando nortear os próprios produtos do psiquismo, sem tormenta, mas com decisão,
de corrigir aos poucos. Disciplina no falar, encarecendo a importância de falar, o que seja conveniente, o que eu posso somar, né? Então, disciplina no relacionamento pessoal, espalhando fraternidade, exercitando o desapego, quando a gente tem várias campanhas nos convocando para que a gente possa participar, respeitando as diferenças alheias. Disciplina das funções genésicas, buscando pôr luz nos impulsos da intimidade, sem repressão, mas com maturidade, para que realmente possamos ser felizes e não infelizes. Disciplina no comer, no beber, para que o seu comer e beber não seja motivos de escândalo. Disciplina, por fim, que significa integração consciente com a vida plena, vibrando no entendimento de que o mundo é a bendita escola, onde essas disciplinas representam as cátedras, os conteúdos capazes de guiar a alma aos páramos da redenção, anelada, conquistada gradualmente. Nós sabemos, se somos filhos de Deus, nós já sabemos o nosso destino, sabemos quem somos. E a partir do momento em que a gente foca nessas disciplinas dessa nossa escola da vida, a gente vai a cada dia chegando mais próximo do entendimento de quem é esse Pai maravilhoso que a gente chama de Deus. E a gente vai concluir agora com uma mensagem sobre a disciplina de Divaldo Franco no livro Messe de Amor, por Joana de Ângeles. E ele fala o seguinte: em toda a criação vibra a mensagem paternal da ordem divina. A pequenina planta, alçando-se em busca da energia solar que a sustenta, o astro-rei girando submisso em torno de outro que lhe serve de berço. O verme rastejando na limitação dos recursos de que dispõe. As águas domadas nas represas, produzindo força elétrica que movimenta o progresso. Quando o desrespeito irrompe na máquina da ordem, campeiam a tormenta e o desequilíbrio. A ordem é imã da disciplina, que sustenta a produção e inspira o progresso. Em ti mesmo, a reencarnação significa escola de iluminação, mas também cárcere de disciplina, em cuja oportunidade adquire recursos e valores que te propiciam liberdade e ascensão. No entanto, necessitas de disciplinar o receber, tanto quanto metodizar o dar. Não receberás da vida fecunda concessões inébitas em detrimento de outros espíritos. Educas o animal inferior para utilizá-los nos serviços domésticos. No cão, que defende um lar, é o mesmo que ataca um invasor da propriedade. Aí sim, disciplina de instinto. A madeira que serve de leito é imã da palmatória que pune, disciplina de uso. A água que atende à sede nasce da mesma fonte que dá o veículo para o veneno, disciplina de utilidade. A mão que aplaude é a mesma que fere, indisciplina de aplicação, porque o corpo é servo da vontade. Para preencher a função a que se destina, cada coisa necessita da adaptação que a disciplina impõe. Como disciplina, entende-se o conjunto de deveres nascidos na ordem imposta ou consentida.
Mesmo a verdade, para chegar ao homem, é dosada em cotas que o vitalizam. A luz do sol, que distende a vida sobre a terra, é filtrada e medida para atender às necessidades previstas pelo Pai Celeste, sem causar danos a cada um de nós. A felicidade do homem decorre, pois, da disciplina que este impõe, educação da vontade, correção dos atos, moderação da voz, domínio dos impulsos, ordem nas atividades e deveres, mantendo um alto padrão de respeito e moderação nas tarefas naturais. Recorda, assim, a expressão do Mestre Jesus: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Que Jesus possa estar sempre nos nossos corações, nos dando força, coragem, persistência, para que a gente possa descobrir em nós esse ser maravilhoso, que é Filho de Deus. Boa semana.